Olá pessoal, vamos para a nossa aula de resposta temporal de sistemas da disciplina de análise de sistemas físicos, em que a gente vai retomar alguns assuntos e ferramentas abordados previamente desse tema de análise de sistemas físicos ou análise de sistemas dinâmicos. De forma geral, temos que as resposta temporal dos sistemas é o que a gente deseja, é aquilo que a gente tem interesse em conhecer, os sinais de saída de um sistema. Então, para isso, a gente precisa entender a dinâmica do sistema, ou o modelo matemático da dinâmica do sistema, e a entrada. Com isso, a gente consegue a resposta do sistema. E aí, os sistemas eles podem ser modelados por equações diferenciais ordinárias, utilizando as equações físicas de algum processo ou fenômeno físico, ou um sistema artificial que foi elaborado. A gente consegue modelar a dinâmica inteira de um sistema com essa equação genérica, desde que o sistema seja linear, invariante no tempo. A gente garante que ele pode ser representado por essa equação diferencial apresentada nesse slide. E os coeficientes também devem ser constantes. Isso significa que eles são invariantes no tempo. Eles não mudam com o tempo. Aí essa equação relaciona a entrada, a saída e as suas derivadas, ou seja, todas as variações elas estão representadas nessa equação matemática da relação de entrada com saída e as derivadas correspondentes em diferentes ordens das entradas e saídas. O método para resolver a equação diferencial ordinária de forma genérica é aplicar a transformada de Laplace com as condições iniciais nulas, e assim a gente consegue colocar a variável ou o sinal de saída em evidência em relação aos coeficientes em relação às derivadas, que agora as derivadas são representadas pela variável S do domínio de Laplace, que é chamada de frequência complexa. E na entrada acontece a mesma coisa, a gente pode colocar a entrada em evidência em relação aos coeficientes. Daí, a relação da saída com a entrada, dividindo a saída pela entrada, a gente consegue uma fração de dois polinômios em S. E essa fração tem um nome específico, que é a função de transferência que modela a dinâmica do sistema, ou seja, a dinâmica da relação de entrada e saída, ou de transferência da entrada para a saída do sistema. Muito bem. Uma das tarefas que se faz quando obtemos a função de transferência é fatorar as expressões do numerador e denominador do polinômio que existe no numerador e do polinômio que existe no denominador, para a gente chegar à função de transferência no tempo. Então, esses dois polinômios, o polinômio no numerador de ordem n e o polinômio no numerador de ordem n, eles podem ser fatorados. E na fatoração, a gente descobre valores da variável s que zeram ou o numerador ou o denominador, que tem nomes específicos. Os valores que resolvem ou que zeram o polinômio do numerador são chamados de zeros. São os valores em que a função de transferência se torna nula. Ou seja, são todos os valores da fatoração, e eles podem ser obtidos antes da fatoração, podem ser usados para fatorar no fim das contas, são as raízes do polinômio. Essas raízes, do polinômio do numerador, são chamadas de zeros porque transformam a função de transferência num valor nulo. E os polos são as raízes do polinômio e do denominador que forçam a função de transferência tender ao infinito. E aí são os que zeram o denominador, são os valores que zeram o denominador, são chamados de polos, os valores da variável s que zeram o denominador. E também tem um outro conceito interessante, que é o conceito de ganho, que vincula a entrada e saída, independentemente da frequência. É o valor que pode atenuar ou amplificar a saída em relação à entrada. Muito bem. Os polos e zeros são o foco principal da gente, que tem mais assunto para se abordar. Eles são as frequências complexas críticas, ou seja, valores de S que são críticos. A função de transferência tende ao infinito em um polo. Então, quando a gente pega uma função de transferência e fica jogando valores de S, substituindo valores de S nessa função de transferência, e
vê o resultado e aplica o logaritmo para calcular em decibéis essa relação da saída e entrada, a gente pode plotar um gráfico como esse da imagem, em que, já que S é uma frequência complexa, ele tem parte real e parte imaginária. Então a gente faz um mapa, um plano cartesiano, com os valores, com todos os valores de S, com todas as combinações de S, com a parte real e imaginária possíveis de S, e vai variando. Quando a gente se aproxima de um valor de um zero, são esses valores que apontam para baixo aqui, como está em decibel o eixo Z, a gente percebe que ele vai tendendo para um infinito negativo, porque aproximar o logaritmando de zero faz com que o resultado seja tenda ao infinito negativo. Então, quanto mais próximo de um zero, mais num vale nessa imagem 3D a gente se aproxima. E quanto mais próximo de um polo, mais esse pico, mais a gente se aproxima de um pico, que é o valor que a função de transferência tende ao infinito. Avaliar esse gráfico 3D nem sempre faz muito sentido, porque a gente vai colocando infinitos valores de S, ou uma malha de valores de S, e vai encontrando valores e pode plotar esse gráfico 3D. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma representação mais simples, só fazendo um mapa de polos e zeros, só olhando para os valores de S que são críticos, que são zeros ou polos. Então, o mapa de polos e zeros é representado no plano S complexo, só pegando o eixo imaginário e o eixo real complexo de S. Considerando as partes real e imaginária, a gente representa uma bolinha para falar que são zeros, e a gente representa um X para falar que são polos. Então, esse gráfico aqui ele tem 4 polos, que estão no semiplano esquerdo do mapa de polos e zeros ou do plano S. Aí eu tenho um exemplo aqui numérico, em que tem uma função de transferência que inicialmente está literal, K vezes S menos Z, sendo Z o polo, e S menos P1 vezes S menos P2 no denominador. Um ganho K igual a 3 para a relação de entrada e saída, não é representado nesse mapa de polos e zeros, mas a gente tem aqui um zero igual a menos 2. Então, quando a gente substitui nessa equação literal, a gente fica com S mais 2 como resultado no numerador. E uns polos em menos 1 mais J mais 2J e menos 1 menos 2J, a gente, fazendo a operação matemática desse produto aqui complexo, a gente chega na equação de segundo grau, S ao quadrado mais 2S mais 5. Significa que existem dois polos, são duas as raízes que zeram esse polinômio no denominador, e tem um zero que vai zerar o polinômio no numerador. O que a gente vê é que existe um zero em menos 2, conforme a gente vê aqui nessa segunda linha da equação, e existem dois polos, um em menos 1 mais 2J, e aí a parte real é menos 1, e a parte imaginária é 2. Então a gente tem um par ordenado aqui, menos 1 e 2 no plano complexo. E ao mesmo tempo, a gente tem o menos 1 e menos 2. Quando a gente tem as raízes complexas, a gente encontra um par conjugado dessas raízes. Elas não aparecem na forma complexa sozinhas, elas vão aparecer na forma de um par conjugado. Bom, dados os mapas de polos e zeros, a gente tem que caminhar para usar esses polos e zeros de alguma forma. Eu vou fazer um parênteses para explicar um conceito e justificar o caminho que a gente vai seguir usando o mapa de polos e zeros, fazendo um pequeno comentário. Nosso interesse é ver a resposta temporal. Mapa de polos e zeros é só uma técnica, uma ferramenta para que a gente chegue lá. Para que a gente tenha alguma interpretabilidade de uma função de transferência e consiga relacionar isso com a resposta temporal do sistema. Então, sendo essa daqui a relação da entrada e da saída, isso aqui é obtido da função de transferência, já que a função de transferência é a saída pela entrada,
A saída ela pode ser obtida como produto da função de transferência com a entrada. Aplicar a transformada inversa de Laplace nesse produto para obter a saída permite que a gente obtenha a resposta temporal, que é o interesse final, e sempre foi o nosso interesse final, a gente usa as ferramentas para chegar lá. Então, a nossa saída YT era obtida pela transformada de Laplace inversa de Laplace desse produto, e essa transformada inversa é, na verdade, uma operação. Esse produto, a transformada inversa é uma operação chamada convolução ou integral de convolução, em que o pulso característico ou sinal característico do sistema convolui com o sinal de entrada. E a operação, a definição dela é integral de zero até o tempo de análise do sinal característico do sistema, ou resposta ao impulso unitário do sistema, e a entrada, e aí percebam que aqui a gente tem essa variável dummy, uma variável sem importância, que é uma variável correspondente ao tempo, mas não é o tempo. Ela só é um passo para realizar a operação de convolução, essa variável tal. Aí, essa variável tal ela vai se transformar no tempo depois de integrado. Então, o tal vai virar t, quando a gente estiver no tempo final dessa integração, e esse tal aqui também vai virar t. E aí tem o t aqui também na entrada. Mas percebam que o tal está negativo aqui e está positivo. Isso quer dizer que o sinal característico do sistema H, ele é como se ele fosse aqui minha mão, deixa eu afastar, é como se fosse a minha mão direita. O sinal característico, o sinal do tempo, ele ficaria, eles poderiam ser combinados, multiplicados termo a termo. Mas o que acontece é que eles são multiplicados na integral de convolução de forma invertida. E a gente vai integrando em teta, teta não, em tal, e o tal vai andando. Seria minha mão esquerda que andaria, pá. Ele vai andando, interagindo, porque é de 0 até a t, ou seja, conforme o tempo passa, a gente vai mudando o tal e vai acontecendo uma interação de h de t e de x. E aí esse é o processo de convolução. É uma interação ou uma combinação de sinais. A definição que eu usei foi a combinação entre o sinal de excitação e o sinal característico do sistema, mas com determinadas características. Então eu vou estar sempre lembrando como é que é a equação como é que é o cálculo da convolução, e vou dar alguns exemplos para que a convolução fique um pouco mais esclarecida. Então, dado aqui o sinal característico do sistema, uma resposta ao impulso no tempo de um sistema, é uma exponencial decrescente. A gente tem um sistema de RC, de capacitor com resistor, normalmente apresenta essa resposta, ou RL, ou um sistema massa amortecedor, ou mola amortecedor não faz tanto sentido porque tem que existir uma massa, mas assim, sistemas mecânicos, sistemas elétricos e os sistemas físicos reais, a gente tem sistemas mais simples que eles vão ter essa resposta exponencial. De vários modelos de sistemas físicos a gente vai encontrar isso. Então, representei aqui a resposta ao impulso do sistema. Essa vai ser a forma que a gente vai ver se aplicar um impulso na entrada de um sistema e essa saída que a gente tem. Legal. Considerando uma entrada que é um degrau unitário. A entrada degrau unitário é uma entrada com retenção. Ela vai manter um nível, é como se estava desligado e está ligado, recebendo estímulo, e esse estímulo ele permanece, ele vai continuar ligado. Então, não existe estímulo, no tempo igual a zero, começou a haver estímulo, e esse estímulo vai continuar até o infinito. Essa é a definição do sinal degrau, que está como sinal de entrada desse sistema, que é representado por uma exponencial. Aí, se a gente observar bem, há um problema aqui, que se eu faço o produto sem inverter, se eu fizesse assim, mais tal, se isso aqui fosse t mais tal, pensando na convolução, tentando entender a convolução, eu
eu calcularia yt multiplicando o valor que tem zero com o valor que tem do tempo zero de um sinal. E o que eu tenho que pensar no sistema é que eu tenho o meu sistema H de t e eu tenho meu sistema e eu tenho minha entrada x de t. A minha entrada x de t, ela vai entrar no sistema e vai interagindo com o sistema formando a saída. Só que, se eu olhar esse sinal e olhar os eixos dele, a gente tem que... o que a gente não pode esquecer de forma alguma é que o 0 é o tempo inicial e o 5 é um tempo depois. Então, o tempo vai passando, o que acontece na resposta do impulso? Ela vai diminuindo. Em 0 é um valor, em 1 vai diminuindo, em 2 vai diminuindo. No degrau, o tempo também está passando da esquerda para a direita, então 5 é um valor futuro. Aí vamos tentar fazer a interação do sinal de entrada degrau com a resposta ao impulso. Se a gente fizer, a gente tem que ir deslocando a entrada para a entrada ela ir combinando com a resposta ao impulso do sistema. Então é como se a gente olhasse esse sinal de entrada, a gente tivesse que pegar o gráfico de baixo e colocar o gráfico de baixo combinando com o de cima. Se eu tentar colocar o 5, pensando só nessa janela, o 5 interagindo com o 0, com o valor de 0, e eles fossem entrando e se combinando, o x fosse entrando no h e se combinando, eu teria que ter o valor lá do 5, que vai acontecer ainda nos 5 segundos, eu teria que usar o valor do 5 no 0. E aí não faz sentido físico ou algo que vai acontecer interagir com o 0 que é agora. Então, a gente precisa inverter o sinal. E esse gráfico mostra isso agora. Essa animação que eu fiz mostra isso. Eu inverto o degrau porque tudo que vai acontecer no futuro vai como que entrando o que é passado e o tempo vai passando e trazendo para dentro do sistema o que é futuro. A gente inverte o eixo para que pareça que aqui o 5, que só aconteceria depois, ele vai ficar do lado esquerdo do gráfico. E agora eu posso entender que esse segundo gráfico ele está entrando ali no gráfico azul e está sendo feita a soma ou a integral de convolução. E a resposta vai ser essa saída aí. Que é a convolução acumulada, esse termo acumulado ele ficou até redundante, porque a convolução é uma integral, então é o acúmulo dos resultados. O que está acontecendo é que essa entrada que foi espelhada, ela vai deslocando e entrando e interagindo com o sistema. Isso também a gente pode pensar que a entrada é uma entrada exponencial. E o sistema também é uma exponencial. Aí o que acontece? Eu tenho que inverter a exponencial para que o tempo final ele só interaja com o sistema depois de ir deslocando o gráfico. Então eu não vou eu tenho que primeiro inverter para que o tempo que é lá depois, que é o 5, por exemplo, ele só interaja com o sistema depois que já deslocou o gráfico inteiro. E aí a resposta que a gente vai ter vai ser como essa apresentada embaixo, que é uma bi-exponencial, que é a combinação das duas exponenciais. Então, pensar que um sistema ele tem dois polos, aí tem duas exponenciais. A gente vai abordar melhor isso ainda, né? Ele está interagindo com um degrau. A gente vai ter uma característica parecida com a que a gente viu inicialmente, mas ela tem uma demora maior. Isso aí, eu tive que inverter o sinal de entrada e ir deslocando ele conforme o tempo passa para a gente poder encontrar a resposta. Aí, por último, eu vou ter aqui um sinal de uma oscilação amortecida, caracterizando a resposta ao impulso do sistema, caracterizando o sistema, e um sinal de entrada degrau. O que acontece? O degrau, quando ele entra e começa a interagir nesse sistema, ele vai mostrar também a resposta a uma oscilação, mas vai manter ali em um valor de 0,2 nesse caso, por conta do ganho. O ganho é de 0,2, que é uma atenuação para a gente.
é um ganho menor do que 1, consequentemente uma atenuação não é uma amplificação esse ganho. Então, a convolução dá para ver que ela tem uma complexidade de abstração para a gente interpretar ela. Ela é uma conta matemática também um pouquinho chata, enquanto que no domínio da frequência é só um produto. A convolução não é uma operação matemática facilmente realizada. A gente pode então decompor ainda no domínio de Laplace esse produto, que é muito mais fácil trabalhar com produto do que uma integral de convolução. Uma integral de produto com deslocamento de uma das variáveis. Misericórdia, já está bem difícil até de comentar o que é. Legal entender a convolução, eu acho que é fundamental para quem quer dominar esse tema, mas não é fundamental para nós conseguirmos resolver sistemas ou modelo de sistemas. Para quem quer se debruçar e se especializar em modelagem de sistemas, o que é uma área muito importante na engenharia, nem todos os engenheiros fazem isso, mas é uma área muito importante. Entender a integral de convolução é fundamental, no final das contas. Mas para quem é utilitário da modelagem, e não é a área de interesse, não precisa de tanta. Não precisa dessa complexidade da convolução. A convolução tem que se olhar várias vezes para poder esse conceito abstrato ser absorvido. Bom, vamos pensar então no domínio, voltar para o domínio de Laplace. E aí o mapa de polos e zeros vai ser fundamental de novo para a gente. A gente vai pegar o produto da entrada x de s com h de s e vai expandir em frações parciais para calcular a transformada inversa de Laplace depois, ao invés de fazer lá a convolução como forma de obter a resposta temporal, a gente vai fazer as frações parciais, que é um método padrão que a gente estuda evitando a convolução. Então, considerando uma resposta impulsiva em x de s igual a 1, a gente tem que a saída do sistema é a própria função de transferência. E existem 3 casos, e a gente pode fazer as frações parciais e separar a função de transferência em um somatório de 3 tipos de equações, em que PI, que são esses primeiros polos aqui, são polos reais e distintos, PJ, sendo J um índice da quantidade de polos que são repetidos com uma multiplicidade m, que pode mudar. E também tem um caso em que existem polos complexos conjugados, em que a gente, de forma padrão, tem os valores dos polos como menos, aqui não é só um hífen, é um menos. É menos zk vezes ômega k, mais ou menos j ômega k, raiz de 1 menos zk ao quadrado, que são os polos complexos conjugados quando a gente tem um caso de raízes complexas no denominador da função de transferência. AI, BJ, CK e DK são chamados de resíduos que dependem do ganho dos componentes e dos valores dos polos e zeros. A gente calcula isso pelo método de Riverside das frações parciais. Então, temos essas informações que é possível a gente representar funções de transferência dessa forma e até tem como a gente, tem como a gente simplificar um pouquinho. Porque a gente pode desprezar a ocorrência dos polos múltiplos ou dizer, e aí isso vai ficar mais claro em breve, que polos repetidos eles podem estar dentro aqui da representação quadrática. Mas aí pensar nos polos repetidos só no máximo 2 vezes, tá? Se os polos repetidos só se repetirem 2 vezes, se a multiplicidade é só 2, aí a gente pode estar dizendo que genericamente está sendo representado aqui. Mas repetir mais de 2 vezes é muito difícil ocorrer, ocorre muito pouco. Até repetir 2 vezes já é muito difícil. Então a gente pode simplificar a representação para deixar dessa forma. E essa forma a gente até tem como colocar a transformada inversa de Laplace diretamente, tá? Em que esses polos distintos e reais, eles necessariamente vão se tornar um somatório de exponenciais com decaimento sigma. Faltou um i aqui, deixa eu até fazer uma pequena correção em tempo real para vocês. Aqui tem que ser um sigma i. Não é o mesmo sigma para todos os exponenciais, vai depender do polo.
O polo vira a taxa de decaimento da exponencial. E não vou citar isso aqui não. Ah, voltou para certo. Beleza. E aí, quando a gente tem raízes complexas no denominador, a gente consegue a transformada inversa de Laplace como sendo uma soma de senos e cossenos com uma exponencial multiplicando, criando um amortecimento ou criando uma envoltória das variações de cosseno e seno. Sendo esses termos que surgiram no último slide, zeta é o chamado fator de amortecimento da oscilação e ômega é a frequência natural de oscilação. O AI, para exponencial, o alfa e o BK são chamados de resíduos. Os resíduos das frações parciais que a gente obteve anteriormente. Bom, se a gente escreve o S na forma dele complexa, que ele tem uma parte real e uma parte imaginária, em que tem o número imaginário J ali multiplicando a parte imaginária, é possível identificar 3 formas típicas de resposta a partir da posição dos polos no plano S. O que acontece é que, se só houver parte real, a gente tem o resultado de uma exponencial pura. Então, se só tiver o polo sendo mais ou menos sigma, a gente vai ter uma exponencial de mais ou menos sigma vezes t. A senoide pura também é possível acontecer se eu não tenho parte real e só tenho parte imaginária. E aí a parte imaginária vai ser mais ou menos ômega, que é multiplicado com j. Com isso a gente fica com o cosseno de ômega t mais φ, aí sabendo que cosseno de ômega t mais φ pode ser um seno de ômega t mais φ mais π, mais π sobre 2. E também tem a oscilação amortecida. Se tem parte real e se tem parte imaginária, então a gente vai ter parte exponencial multiplicando a parte trigonométrica. E aí, essa aqui é uma representação geral. Então, são 3 formas típicas de resposta, são 3 regiões que a gente vai encontrar os polos, e isso é fundamental para a gente reconhecer no mapa de polos e zeros qual é o sinal, qual é a resposta no tempo que a gente vai encontrar, ou as componentes da resposta no tempo. Então, aqui estão representadas as 3 regiões, e aí foram acrescentadas mais 2, porque a gente tem 2 possibilidades da exponencial ocorrer. Bom, primeiro caso, exponencial decrescente. Então, a gente tem o polo com um valor real e o valor desse polo é negativo, é um polo menor do que zero. Então, a gente vai ter um coeficiente do expoente da exponencial menor do que zero, isso significa uma exponencial decrescente. Se eu tiver um x do lado esquerdo em cima do eixo real, isso significa essa curva aqui exponencial decrescente. Se eu tiver um x, que caracteriza a localização do polo, em cima do eixo real, só que do lado direito, a gente vai ter uma exponencial crescente, porque então o parâmetro no expoente vai ser positivo e isso significa uma exponencial crescente. Beleza, vamos aqui para o ponto em cima do eixo imaginário. No eixo imaginário, a gente vai ter um resultado, um par conjugado. Então, sempre quando a gente tiver resultados complexos, vão ser par conjugados, eu já disse isso, mas reforçando isso, esses 2 polos aqui, eles formam um só sinal, que é esse sinal aqui. Nesse caso, está sendo um seno. Mas pode ser um cosseno, pode ser um seno defasado, um cosseno defasado. A questão é que não vai ter amortecimento e nem amplificação. Ele vai ser mantido ali como seno mesmo, uma função trigonométrica pura, um seno puro, um cosseno puro, vai ser uma função trigonométrica pura. Senoidal, melhor dizendo, a forma vai ser necessariamente senoidal, sem amortecimento. Então, a gente precisa de 2 polos para formar esse sinal senoidal. Mesma coisa, na verdade é parecido, não é a mesma coisa, mas é a combinação dos 2 casos em que eu vou ter um polo, se ele não estiver em cima de um eixo, aí um par de polos conjugados, se ele não estiver em cima de um eixo, aqui é só um, tá? Nesse azul é só um, nesse vermelho é só um,
Para formar, quando tem senoide, são dois, o amarelo, e eles são simétricos em relação ao eixo real. Eles vão estar no valor de ômega, mais ômega e menos ômega. O que a gente vai ter aqui são polos complexos conjugados também, desse verde. E aí ele vai estar do lado esquerdo, no semiplano esquerdo do plano S, e a gente vai ter valores negativos da parte real da variável S. Esses valores negativos forçam com que haja um amortecimento das oscilações. Então, são as oscilações amortecidas que acontecem nessa região, que não seja em cima do eixo, e aí sempre vão aparecer em pares conjugados simétricos ao eixo real. Do lado direito, a gente tem as exponenciais crescentes. Então, vão ser oscilações que vão ter uma crescente na sua amplitude. É a região de oscilação crescente do lado direito. E aí, mudar a posição dos polos muda, se a gente olhar no eixo imaginário, muda a frequência. Então, a variação da frequência faz os polos moverem-se na direção vertical. Se a gente se mover mais próximo do eixo real, mais próximo do zero, olhando só aqui no eixo imaginário para facilitar nossa análise, o que acontece é que a frequência vai diminuindo, ou seja, o período vai aumentando. Então, nesse par complexo aqui, eu tenho o período menor, né? Ou a frequência maior. Aí, se eu diminuir a frequência, estou aumentando o período, então a onda fica mais larga. Aí, se eu diminuir mais ainda a frequência, eu posso chegar no caso zero, em que não há variação. Então, se a gente for pensar que o degrau ele vai se manter, se fosse algo muito próximo de zero, ele se manteria, tenderia a diminuir e aumentaria em algum momento de novo, mas com uma frequência muito pequenininha, com um período gigante que demoraria muito para as coisas acontecerem. O degrau é como se fosse período infinito. Ele nunca vai tender a mudar, a oscilar. Então, é o caso aqui em que o polo é igual a zero. Se o S igual a zero, significa o polo igual a zero. Então, o degrau ele é um polo em zero. E aí, se a gente vai aumentando a frequência, significa ter polos se deslocando simetricamente para cima e para baixo, polos complexos conjugados, que caracterizam um aumento da frequência das oscilações. Parecido com isso, de forma similar, acontece com as exponenciais. Não estou mostrando aqui a parte de crescimento exponencial, mas a taxa de decaimento exponencial faz os polos moverem-se na direção horizontal. Ou seja, se eu mover os polos da esquerda para a direita, crescente no valor real de S, isso aumenta essa taxa de decaimento, fazendo com que ela decaia menos. O valor da taxa de decaimento vai aumentando, ou a constante de tempo, a gente pode dizer que ela diminui, vai se tornando próximo de zero. Então, o degrau é o caso limite em que não há taxa de decaimento. Virou zero a taxa de decaimento. Mas aí, quanto mais rápida a taxa de decaimento, mais à esquerda a gente vai estar. E aí o mesmo acontece para a parte da exponencial crescente. Não me interessa a exponencial crescente, é uma região crítica, é uma região que a gente evita, porque exponenciais crescentes levam a crescimento infinito da resposta. Conforme o tempo passa, a resposta tende a crescer infinitamente. Então, são valores que se a gente tem polos do lado direito, a gente vai estudar isso ainda, a gente vai ter instabilidade. O sistema é instável, porque dado uma entrada, se for polo do lado direito, a saída vai crescer infinitamente e perdi meu sistema. O sistema vai explodir, vai quebrar, vai acontecer alguma catástrofe com o sistema. Seja
fenomenológico, pensando no natural, no sistema natural, seja artificial. Um sistema de controle, por exemplo, se tiver polo do lado direito, significa que existem componentes de exponencial crescente, então, dado um estímulo, a saída vai responder crescendo indefinidamente com o tempo. Então, eu só estou pensando aqui do lado esquerdo, tá? Eu mostrei já naquele outro gráfico exponenciais crescentes, mas não é o nosso interesse. Então, vamos pensar aqui nessa taxa de decaimento, faz os polos moverem-se na direção horizontal, só pensando do lado esquerdo, só pensando em exponenciais decrescentes. Bom, o que a gente quer mesmo é resposta temporal. Então, a gente viu uma relação de resposta temporal com polos no mapa de polos e zeros. Então, a gente já tem algumas informações muito úteis para os nossos interesses. Só que a gente tem que saber diferenciar agora duas coisas. Que a resposta impulso é caracterizada inteiramente pelos elementos que compõem o sistema, também é chamada de resposta natural, e uma excitação na entrada diferente do impulso unitário compõe aditivamente a resposta do sistema pelo termo de resposta forçada. Ou seja, a resposta total do sistema é dada pela soma de resposta forçada e resposta natural. A gente combinando essas duas respostas, a gente tem a resposta total do sistema. E a resposta natural é a resposta ao impulso do sistema. Então, ao aplicar o impulso na entrada, a resposta vai ser a resposta impulso, que é também chamada de resposta natural, que só depende do próprio sistema, porque o impulso ele estimula só os componentes do sistema a armazenarem energia e depois eles começam a se desenergizar, gerando a resposta. E aí, como o impulso foi tempo, uma diferença de tempo tendendo a zero e uma amplitude tendendo a infinito, ele estimulou suficientemente os componentes do sistema, mas foi um tempo tão curto que ele não vai interferir na resposta do sistema de fato. O sistema que vai estar descarregando seus elementos de armazenamento de energia, que são os capacitores, indutores, ou massas e molas, e aí outros exemplos em outros contextos também podem ser pensados. Muito bem. Aí cada entrada, degrau, rampa, senoide, exponencial, vai ter polos específicos compondo a resposta total do sistema. Então a resposta do sistema é influenciada pelos polos da função de transferência e pelos polos de entrada. Aí vamos pensar a resposta ao degrau unitário, ou seja, colocando na entrada x de s igual a 1 de s. Lembrando que a saída ys é igual a função de transferência vezes x de s, a gente tem que ys, nesse caso específico, é igual a h de s vezes 1 sobre s. h de s sobre s. Está representado aqui a entrada multiplicando o h de s, já que a entrada é 1 sobre s. E isso permite que a gente calcule para um h de s genérico, lembrando lá do caso que eu já simplifiquei, que aí só pode ter polos reais e distintos ou polos complexos. E aí, os polos complexos, eu já aqui já fiz uma abordagem, já trabalhei a equação do denominador para facilitar um pouquinho a análise, na forma que a gente consiga depois fazer a transformada inversa de Laplace diretamente pelas equações de oscilações amortecidas, pelas relações de oscilações amortecidas de seno e de cosseno. Então, o que fica evidente aqui nessa resposta total é que a resposta forçada para a entrada de grau unitário ela é independente, ela só se soma à resposta natural do sistema. Ao colocar o degrau unitário, houve aqui essa separação nas frações parciais do que foi por conta da entrada e do que foi por conta do sistema. Pode haver uma modificação dos resíduos, porque os polos de uma função de transferência mudam os resíduos. Então eu coloquei aqui como A', C', D' nessa relação. Porque a gente vai ver que a relação não é objetivamente simplesmente essa soma, mas dá para a gente separar e interpretar nesse aqui. De fato, esse A', C', D', essas frações aqui são da resposta natural.
E essa fração é da resposta forçada pela entrada de degrau unitário. Aí a gente vai ver que isso vai ter uma relação com a função de transferência pura do sistema. A gente tem como pegar, ou melhor dizendo, como a resposta ao impulso do sistema, a gente, a partir dessa equação, tem como recuperar a resposta ao impulso. Sabendo que é uma resposta ao degrau unitário, dá para recuperar a resposta ao impulso unitário. Aí vamos para um exemplo, porque só fica mais claro quando a gente olha um exemplo. Pensando então um sistema que h de S é igual a S mais 2, S mais 5. Calculei lá as equações diferenciais do sistema, usando ou a lei de Newton ou as leis de Kirchhoff. Para os nossos interesses são essas que a gente vai considerar. Já usei as leis de Newton para as forças, ou a lei de Kirchhoff para correntes e tensões no circuito. O sistema é esse daqui, S mais 2 sobre S mais 5, ele é estimulado pela entrada 1 sobre S. Então a saída vai ser YS é igual a S mais 2 sobre S mais 5 vezes 1 sobre S. Isso quer dizer que vão ter dois polos e um zero. E eu sei que o polo da entrada, que está sendo estimulado, é na origem. É esse X aqui na origem. O sistema tem um zero. O zero do sistema está em menos 2, porque é o valor que zera aqui a saída. E o sistema tem um polo, que é em menos 5. Então eu representei os dois polos, sendo que um é o polo da entrada, outro polo é do sistema, e tem o zero do sistema também. Decompondo já esse sistema YS igual a S mais 2 sobre S mais 5 vezes 1 sobre S, decompondo esse sistema pelas frações parciais, a gente fica que a saída é igual a 2 quintos sobre S mais 3 quintos sobre S mais 5. Isso permite para a gente calcular a transformada inversa de Laplace e a gente obtém a resposta no tempo. E a resposta no tempo, então, vai ser transformada de Laplace, isso daqui, a transformada disso é o degrau unitário, então é 2 quintos vezes 1, porque a gente vai pensar que o tempo é maior do que zero, então o degrau unitário só existe o valor do tempo maior do que zero, então beleza, é 2 quintos o valor que a gente vai ter na saída. Isso é por conta da resposta forçada, e aí 3 quintos sobre S mais 5 é por conta da resposta impulso, então fica na transformada inversa de Laplace, fica 3 quintos vezes exponencial de menos 5t, por conta da resposta impulso. Ou seja, dá para ver que fica sempre a soma da parte da entrada, que é a resposta forçada, e fica também a resposta natural do sistema, que é a resposta impulso, ficam separados e somados. É isso que a gente vai reconhecer, no fim das contas, quando a gente fala de resposta ao tempo. Tem a soma desses dois. Aí existe uma outra abordagem, uma outra perspectiva da resposta temporal, que é equivalente à que a gente acabou de ver da forçada e natural, que é quanto à transitoriedade e permanência da resposta. Que a saída total, ou a resposta total, ela é igual à resposta transitória mais a resposta permanente. Sendo que a resposta transitória consiste da porção que tende a zero à medida que o tempo cresce e depende apenas do sistema. Ou seja, a resposta transitória ela é equivalente à resposta natural, porque o sistema vai reagir, aí pode acontecer oscilações no regime transitório, que é na resposta transitória, ou podia ser um crescimento exponencial aqui, até ele chegar a um valor permanente. Até esses valores tenderem a zero, eles forem embora, e a gente tem a resposta permanente, que é a parcela da resposta que permanece após extinta a resposta transitória e depende apenas da excitação do sistema. Ou seja, se é um degrau unitário, o que a gente vai ver que a regime permanente vai ser algo parecido com o degrau unitário. Se a gente ignorar a parte do transitório aqui, isso daqui parece um degrau unitário. Se fosse uma resposta rampa, o que a gente veria não seria uma retinha aqui, seria uma rampa também na saída. Ou seja, a saída ela imita a excitação, ou a resposta imita a excitação do sistema. E aí, com um detalhe que existe a parte transitória, que é o que acontece por conta dos componentes de armazenamento de energia, que eles ficam trocando energia entre si por um tempo, oscilando, até estabilizar e chegar no regime permanente. Eles vão tender a zero, porque eles ficam trocando energia até achar um
uma região de acomodação em que os valores eles se mantêm. Aí existem sinais padrões de entrada que importam para a gente avaliar os sistemas. É o impulso, já conversamos sobre esse sinal, o degrau, a rampa e a parábola. A resposta a sinais padrão, impulso, degrau e rampa permite identificar propriedades fundamentais como estabilidade, rastreamento da referência, ganho estático e erros em regime permanente. Aí são sinais que podem ser derivadas umas das outras por integração e diferenciação. Os sinais, a gente pode obter um sinal pela integração e diferenciação do outro. Então, o impulso. Quando a gente quer falar de resposta a impulso, vamos pensar no impulso primeiro. Ao aplicar o impulso no sistema, a resposta a impulso vai revelar a dinâmica natural do sistema pela resposta impulsiva, que é também chamada de sinal característico. Ele descreve como o sistema reage livremente a uma perturbação instantânea. Então a gente pode entender como impulso e o sistema respondeu ao impulso considerando perturbações ou estímulos instantâneos, como choques, ruídos, coisas que aconteceram com um intervalo muito curto de tempo e com uma amplitude elevada. A gente consegue interpretar esse sinal. O impulso matemático ele é impraticável, não dá para praticar, mas dá para a gente imaginar alguma coisa parecida, aproximada, estimulando um sistema. Resposta degrau. Representa uma mudança súbita e sustentada, que é permanente. Ela é útil para avaliar o tempo de acomodação de um sistema, o overshoot que o sistema pode ter, ou seja, se ele sobe muito quando ele responde até que ele acompanhe esse estímulo de degrau, o tempo de subida, ou o tempo que demora para que ele vá crescendo o valor de saída até que ele chegue ao valor do degrau, e o erro final. A forma da curva de resposta degrau mostra como o sistema reage e se estabiliza diante de uma nova condição. Então, a gente pode ter vários sistemas que são vários degraus. Colocar um valor de referência no sistema é dar um degrau. Aí eu posso mudar o valor de referência para outro degrau. Aí são passos que a gente vai dando, pedindo para o sistema acompanhar o valor de referência que eu coloco. Então, o degrau tem muito essa ideia de referência. E aí eu preciso saber como é que o sistema reage e vai se estabilizar nessa nova referência, ou seja, numa nova condição. A função de transferência do degrau, a letra que a gente usa para o degrau é o U, e a função de transferência é um sobre S, que a gente já viu também. A gente pode entender o degrau como o acionamento de um motor, mudança de referência de controle, que eu já exemplifiquei falando agora. Aí vamos para um exemplo prático. Então, considerando um controle de posição, uma entrada degrau testa a habilidade do sistema em rastrear uma posição, ou seja, uma referência estacionária. Eu tenho aqui um satélite que tem um sistema de rastreamento, um sistema de tracking. O objetivo é mover a antena na Terra, com esse sistema de rastreamento, para alcançar o alinhamento com a referência rapidamente e sem erro. Porque eu tenho um satélite geoestacionário em órbita, numa órbita geoestacionária. Isso significa, a geoestacionária significa que se você está numa posição do planeta, você vai olhar sempre para cima e é como se o satélite estivesse parado, porque ele vai conseguir acompanhar a velocidade de rotação da Terra. A velocidade do satélite fora do planeta vai ser igual à velocidade de rotação da Terra, sem ele precisar de novos impulsos, novos estímulos. Ele fica sempre no mesmo lugar comparado com o solo terrestre. E aí eu preciso de um sistema de rastreamento. Tem uma antena que está apontando para baixo, por exemplo, não está olhando para o satélite. E eu quero rastrear, eu quero mover essa antena na Terra com esse sistema de rastreamento para alcançar o alinhamento. Aí eu forneço a informação para esse sistema de rastreamento com um sinal de teste. Eu forneço para esse sistema de rastreamento qual é a posição que ele tem que olhar para cima, qual o ângulo que ele tem que olhar para cima para encontrar o satélite nessa órbita geoestacionária. E aí o sistema de rastreamento ele vai ter lá as suas oscilações, que é o transitório, vai ter lá as suas crescentes exponenciais até achar o valor que eu disse que o satélite geoestacionário está. E aí eu quero ver qual é o tempo de resposta, aí eu coloco o degrau nesses casos em que eu quero quando eu quero encontrar algo que está numa posição,
Aí eu coloco o sistema para rastrear uma posição. Mas não é só a posição que a gente precisa considerar. Às vezes a gente precisa considerar a velocidade, e daí a gente tem que ver a resposta à rampa. A rampa caracteriza variações contínuas e permite estudar a capacidade do sistema de rastreamento de referências que está variando linearmente. A resposta à rampa permite a gente encontrar atrasos, erros crescentes ou limitação no acompanhamento contínuo. Então, a rampa, a função de transferência dela é 1 sobre s ao quadrado, porque ela é a integração do degrau. Ela é caracterizada por entradas com variações contínuas e segmentos de trajetória. Aí vamos ver outro caso do satélite, só que agora é outro satélite. É um satélite que está orbitando numa órbita de velocidade constante. Ou seja, a Terra está girando mais lenta que o satélite está girando mais rápido. O satélite está orbitando a Terra, fazendo um movimento de translação na Terra mais rápido do que a Terra rotaciona. E aí eu quero um sistema de rastreamento para caçar esse satélite e ver se meu sistema de rastreamento alcança onde esse satélite está. Aí eu quero controlar o deslocamento. Quando eu coloco uma entrada rampa nesse sistema de rastreamento, eu digo, olha, esse satélite está se movendo com essa variação de posição. E aplico isso como entrada no meu sistema de rastreamento, eu quero ver se o sistema de rastreamento vai me fornecer uma resposta no sistema de posição que eu forneci para ele. Então, eu testo a velocidade, eu coloco uma velocidade constante e testo a habilidade do sistema de rastrear uma posição que varia com o tempo. Aí é o exemplo desse satélite que se move pelo céu a uma velocidade angular constante. O objetivo é acompanhar o deslocamento do satélite com um movimento suave, constante e manter a antena alinhada com a referência em tempo real. Existem sistemas que não conseguem responder a isso, que eles têm limitações de projeto, que eles não conseguem acompanhar algo que está se movendo. Se eu coloco uma entrada rampa, a saída não vai ser a rampa conforme eu coloquei na entrada. Ele não acompanha a entrada. Ele vai ser muito lento para acompanhar essa entrada. Então a gente testa aplicando uma entrada rampa, dizendo a posição está mudando assim com essa variação de posição linear, crescente, tá? Uma variação crescente de posição. E o sistema pode não acompanhar. Aí, se eu quero testar a aceleração, eu vejo a resposta à parábola, que é a integração da rampa. Então, a entrada parábola representa uma referência com aceleração constante, ou seja, com a variação de velocidade constante. Permite avaliar a capacidade do sistema de rastrear referências cuja taxa de variação da posição também está variando. Ela é utilizada para estudar o comportamento de sistemas diante de movimentos acelerados ou trajetórias curvas, como veículos em curva, braços robóticos em aceleração ou mísseis em trajetória parabólica. Aí o caso que a gente está avaliando aqui, para fazer comparação com o que a gente viu dos dois satélites, o geoestacionário, o de velocidade constante, vamos pensar que tem um míssil de aceleração constante e a gente tem o mesmo sistema de rastreamento. Eu quero saber se ele é capaz de acompanhar a aceleração do míssil. Para isso, eu tenho que fornecer como entrada valores de taxa de variação da velocidade para que ele casse a posição. Então, eu coloco uma parábola na entrada, é um sinal parábola que eu coloco na entrada. Eu vejo se o sistema consegue responder com uma parábola conforme a entrada, seguindo a entrada com os valores da entrada. Então, uma entrada parábola representa uma entrada com aceleração constante em sistemas de controle de posição, avaliando a habilidade do sistema em rastrear referências cuja velocidade varia continuamente. O objetivo é seguir o deslocamento de um míssil acelerando, mantendo a antena alinhada com a referência em tempo real. Então, a ideia é testar se o sistema consegue acompanhar o míssil através da parábola. O que é legal é que a relação entre as respostas ela segue a relação entre os sinais. Se a gente viu que o degrau é a integral do impulso, a rampa é a integral do degrau e a parábola é a integral da rampa, e também a gente pode pensar na derivada, né, que a rampa é derivada da parábola, o degrau é derivada da rampa e o impulso é derivada do degrau. Se a gente considerar esses y com y delta, yu, yr, yt como resposta ao impulso, resposta ao degrau, resposta à rampa e resposta à parábola,
a gente tem que a relação entre eles segue o mesmo princípio dos sinais, o que é muito útil para nossas aplicações. Então, essas informações vamos deixar guardadas, que temos uma parte 2 dessa aula, em que nós vamos continuar fazendo o estudo dos sistemas e vendo que isso se aplica para os sistemas de interesse.